Aí, cara, quantas vezes a gente já foi em festa? Boa pergunta. Não lembro direito agora, mas acho que já fomos em algumas. E, tipo, a maioria que a gente foi era festa de aniversário, né? Eu lembro que desde criança a gente ia nas festas de escola de amigos. E bem felizes, porque ia tá cheio de salgadinho e bolo. E só por isso já valia em uma, né, velho? Cara, ele é muito gordão, só ia pensando nisso. Fala aí, Pedro, você também só ia pra comer? Mas falando a real, a gente gosta muito de festa. E se dependesse da gente mesmo, todo dia seria festa. Cara, verdade, eu adoro festa. Uhul. Também tem uma coisa que acontece com a gente em algumas festas. É meio que uma sensação diferente de se sentir deslocado do lugar. É bem isso. Quando eu vou numa festa onde a gente não conhece quase ninguém, a gente fala um pro outro: mas o que estamos fazendo aqui, velho? Era melhor ter ficado em casa jogando Pokémon. Aí sim. É mais ou menos um peixe fora d'água. Você tenta ir numa festa pra curtir e fazer algo diferente, mas daí vem aquela vontade de ir embora do lugar. Prefiro às vezes ficar em casa do que passar por umas coisas que, não dá. Além do mais, tem umas festas que tem uns bebum e umas pessoas que ficam tropeçando uma em cima da outra. E pra piorar, aquelas músicas que estouram o ouvido e que às vezes eu não curto e não dá pra entender nadinha de nada do que tá tocando. E mano, quando alguém vai conversar com você, pior ainda, não dá pra escutar nada. Ei, você viu a Duda? Tomar suco de uva? Você precisa de ajuda? Tá, cheiro de bunda? Sim, eu também vou vazar depois. Mas a gente não, a gente fica mais de boa. Cara, eu prefiro a festa mais calma e com os amigos e tal. Além disso, dependendo da festa, você tem que levar presente, aí já fica mais complicado. Bate aquela dúvida monstro do que levar. E nem venha pensar que James tem que levar 2 presentes. Imagina se os caras só convidavam a gente pra ganhar 2 presentes de uma vez. Será? Ih, que sacanagem. Mas uma coisa a gente levava: a pança vazia pra debulhar nos salgadinhos e brigadeiro. Mano, mete as coxinhas no bolso, eu vou catar aqui os brigadeiros. Fechou. Eu acho que eles nem vão perceber, mano. Só mais um. Agora, teve uma festa que nós fomos que, mano, vocês não imaginam o que aconteceu. Tinha uma menina na nossa escola chamada Luísa. Acabamos conhecendo ela nas aulas de educação física. E um dia ela chegou na nossa rodinha de amigos super animada, já convidando todo mundo pra festa de 15 anos dela. Aí de boa, marcamos de se encontrar com os nossos amigos, o Glênio e o Rafael, pra ir pra casa dela. Chegamos na casa dela e ela já tava na sacada acenando, lá do 3º andar. E tipo, a casa dela era um sobrado grande, com 3 andares. Já no 2º e 3º tinha os caras da festa. Alguns colegas da escola, e eu nem sei quem são esses caras. E eu já pensei, nossa, que festa da hora. A Luísa veio e deu uns parabéns pra ela. Aí ela falou pra subir lá pra festa. Tinha umas músicas lá tocando. Uma hora ou outra tocava aquelas que, nossa, dá vontade de chorar. Aquelas de levar chifrada, meu. Era tipo, ela me deixou, você não se ligou, volta pra mim, bebê. Aí eu, o André e os caras ficavam rindo das músicas que tocava. Mas depois de um tempo o negócio começou a ficar mais intenso. Tinha uns caras que ficavam bebendo, não era nenhuma latinha, e tava se pagando que tava bêbado e loucão, como se ele estivesse lá arrasando. Também tinha umas pessoas que ficavam berrando. O berrar pra eles era como se fosse uma pessoa conversando com a outra. E assim, a festa começou a ficar forçada e sem graça. Quanto mais tempo se passava, pior ficava. Os caras ficavam tentando se passar por outra pessoa, só pra ficar se aparecendo e ser o legalzão da festa. Aí junto vem aquela retardadice. Aí eu olhei pro Pedro, pro Guilherme e pro Rafael e falei, nossa, o que eu tô fazendo aqui? Foi aí que a gente desceu do 3º andar. O 3º andar era tipo um sótão. Pra subir lá tinha que passar por uma escadinha estreita e que girava. Eu nem sabia mais aonde ficar na casa, mas a gente não queria descer na sala porque não tinha ninguém lá na hora. Então iria ser estranho a família dela descer e ver nós 4 sentados na sala sem fazer nada. Ou eles pensariam que a gente tava furtando os negócios da casa. Eu não queria passar por isso. Aí no 2º andar mesmo a gente viu, depois de um corredor, uma sacada. E foi ali que a gente ficou até o final da festa. Sério mesmo. Eu fico feliz porque os nossos amigos estavam na sacada junto, conversando. Porque com eles o tempo passou bem mais rápido. E a gente até que aproveitou aquele momento ruim pra rir do que tava acontecendo na festa. Porque se fosse eu e o André, a gente ia ficar lá plantado vendo muitos nada. Só tava um breu e uma escuridão muito escura. E quando a festa não podia ficar pior, vocês não imaginam. Além dos colegas da escola que estavam lá, tinha também uns parentes. E no meio desse pessoal tinha 2 pessoas, acho que eram irmãos. E eu lembro que quando a gente tava saindo da casa dela, esses 2 caras começaram a discutir perto do carro deles. Parecia cena de filme, porque tava caindo uma porrada de chuva, e adivinha? Nada mais perfeito para um cenário de combate. Aí começou uma pancadaria animal, os parentes no desespero. Era só berro e gritaria. Para com isso, para com isso, para! On wings they are, after the singer is dead. Mano, os caras entraram no carro se espancando. Até hoje nem sei se conseguiram chegar no destino deles, mas eu acho que eles estão vivos ainda.
E aí, como foi a festa? A sacada tava muito legal. A Luísa sempre foi muito legal com a gente. Ela é super gente boa e nunca tivemos problema com ela no tempo da escola. Mas o que aconteceu nessa festa foi pra esquecer. Juntou um momento constrangedor, vergonha, vontade de sumir, tensão e espancamento. Foi uma mistura de parabéns, festa, com um toquezinho de caos. Casos de família. Eu acho que no final das contas a gente participou de algo emocionante. Nossa, velho, que festa legal. O que a gente tá fazendo aqui? Exatamente meu ponto. A gente tá preso aqui, manos. Acho que só temos uma escolha aqui. Parkour! Essa festa foi uma experiência muito zoada pra uma festa. Ou será que é assim mesmo? Eu quero saber como é a festa de vocês. E aí, você gosta de festa? Manda nos comentários se aconteceu algo louco e diferente na festa ou se você já ficou meio que forever alone. Se vestir pra gente não era algo muito difícil quando criança. Nossos pais sempre levavam 2 peças iguais pra casa. E no começo da nossa vida, até uns 11 ou 12 anos, todas as roupas eram iguais. E a gente não se incomodava com isso. Era calça, tênis, camiseta, jaqueta, qualquer coisa. Se não tivesse igual pra experimentar, a gente nem experimentava. E aí, moça, tem 2 camisetas P dessa? Desculpa, moça, só tem um que tá aqui. Lixo! Mas uma coisa que a gente nunca teve muito saco de ir é em loja de roupa. Ter que ficar provando e provando, porque eu demoro muito pra escolher. Nossa, perde muito tempo. Tem que ficar provando uma, depois a outra, depois outra. Não tem fim, demora muito. Senhor, você vai levar ou não? Demorando 1 ano aí. Não posso provar? Virou crime agora? Virou crime, é? Apesar disso, com o passar do tempo, entramos na adolescência e tivemos a ideia de comprar roupa diferente. Nem que fosse só a cor. Na época, eu e o André queria ficar mais diferente. Aí poderiam diminuir as chances de algo que acaba acontecendo bastante. Pelo menos isso passaria despercebido. Mano, você viu aquele negócio lá? Qual? Tipo um ratão cantando uma música doida? Ah, aquela música dos anos 2000, mó velhona. Oi, pode dar uma informação? Vocês são gêmeos? Vai te catar! Some daqui! Sério, só de estar de roupa diferente eu acho que diminuía bastante a chance deles se conhecerem. Uma pessoa só de bater o olho rápido já via os 2 caras copiados e já achava algo sobrenatural. Como se ser gêmeo fosse algo extremamente raro. A gente acostumou a comprar roupa diferente, mas às vezes dá uma invejinha de quem escolhe a roupa mais massa antes. Tipo, você vai lá, compra a camiseta do Goku e só resta a camiseta do Yantia. Vai levar? Nossa, mano, não. Não! Aí eu penso, velho, comprar roupa é muito complicado. Você se desloca até a loja, acha umas brusinhas lindas e adivinha? Não tem o seu número. Putz, que saco. E outra, às vezes eu nem tenho vontade de entrar na loja, só de ver aquele monte de vendedor que vai ficar te pressionando na hora de escolher a roupa. E um jeito de evitar isso é entrar de fininho e se esconder entre as gôndolas de roupa. Ou você pode tentar dar uma desculpa. Senhor! Só tô dando uma olhadinha! Não. Eles usam a palavra secreta que derruba vendedores. Teve uma vez que a gente tava olhando os tênis na internet pra comprar, porque os nossos tênis ficavam tudo gasto de tanto usar. Era o mesmo tênis pra maior parte do dia, e o tênis foi ficando meio banguela. Tava começando a abrir a parte da sola e não tinha gambiarra que consertasse o tênis. Sério, tava só o dedão com a meia raspando no chão. O pior é que comprar tênis na internet é meio arriscado, por causa da numeração, e toda aquela chatice de precisar enviar de volta pra loja. Então eu falei pro André pra gente ir lá na loja ver. Dá trabalho de ir até a loja, mas até que vale a pena, porque você sai com um produto pelo menos. Na promoção. Quando chegamos na loja, a gente deu uma olhada por lá e depois a gente acabou chamando um vendedor. Vocês só estão dando uma olhada? Não, você pode trazer o número 4142 desse aqui, da loja online de vocês? Daí o vendedor foi lá buscar e trouxe. E aí a gente colocou no pé pra ver como ficava, mas o vendedor tava agindo meio estranho. Eu não tinha entendido por quê, isso enquanto a gente tava decidindo se ia levar ou não. E nessa hora do nada, o vendedor começou a falar se a gente tava em dúvida e que não queria levar porque o preço do site tava bem mais em conta. E mano, não tinha nada a ver. Primeiro que eu já achei que o tênis tava desconfortável, era bem duro pra caminhar, mas o vendedor continuou dizendo que foi chato a gente ter ido lá só pra provar. Ficamos meio que sem ação porque eu não esperava isso dele. Virou crime agora. Mas depois dessa eu só agradeci e fui embora. O cara nem sabia se a gente ia querer levar o tênis e já foi falando essas coisas aí. Eu que não volto mais naquela loja. Afinal, tem alguém que gosta de comprar roupa? Comenta aí, velho.
Você que ainda não ativou o sininho, clica em todas as notificações e boom, tá feito. São as mais variadas situações que eu posso classificar como constrangedoras. Até mesmo o programa ou filme na TV podem ter aquelas cenas bem ridículas. E é você que tá assistindo que sente aquela vergonha alheia monstra. Mãe do céu, como que eu desvejo isso? Não, mas vamos concordar. A pior mesmo é quando você comete algo em público. Aí não tem salvação. Eu e o Pedro já passamos por alguns momentos bem constrangedores. Eu não sei o que acontece com a gente. Parece que só acontece coisa vergonhosa no exato momento que a gente vai fazer algo. Será que tem alguém que controla nossas ações em outra realidade e eu não sei? Ou eles estão lá só pra tirar sarro da nossa vida, cara? É um comportamento peculiar, uma predisposição ao descontrole social. Teve uma vez que eu fui comprar pão no mercado, e quando eu tava indo pagar, a mulher no caixa passou o pão, eu dei dinheiro pra ela e ela perguntou qual era o meu nome. Aí eu falei, oi, é André. Mas esse André eu devia ter saído baixo ou ela não conseguia ouvir direito. Eu sei que eu tive que falar umas 3 vezes o nome, e ainda assim ela não tinha entendido. E naquele momento constrangedor e estranho, a gente ficou olhando um pro outro. Ninguém conseguia entender mais nada, aí ela riu, eu saí correndo e nunca mais voltei naquele mercado. É, eu sou uma pessoa tímida ainda, e às vezes as palavras bugam também. Peraí, por que eu falei isso? Ah, só me dá o pão. Eu posso comer outra coisa do que pão, mesmo que aquele mercado tinha o melhor pão do bairro. Já comigo aconteceu uma cena bem diferente. Eu tinha saído de casa pra ir comprar roupa, que eu odeio, porque toda vez que você encontra uma roupa que você gosta, você não acha o número dela. É bem legal quando isso acontece. Enfim, quando eu fui comprar um lanche, eu vejo na calçada um negócio brilhante. Era uma moeda. Não era a famosa de 1, 5, 10 centavos que todo mundo acha, mas sim uma moeda de R$1, cara. Aí eu pensei, vou pegar antes que alguém veja. Ué, como assim? Tá colada? Muito afiado! Mano, algum mau alimento deve ter colado essa bendita no chão. Algum espertinho deve ter feito isso só pra cair na risada quando visse alguém tentando puxar ela do chão. Como se não já bastasse a vergonha de ficar lá agachado tentando puxar uma moeda, velho. O André e minha mãe ficaram rindo ainda, falando como que você não percebeu que a moeda tava aí, colada? Além de outras pessoas que estavam lá na lanchonete com aquela cara de riso. E aí pra não chorar mesmo. E eu fiquei com aquela cara, né? Aquela risada sem graça e com raiva da situação. Quem foi o otário que colou R$1 no chão? Oh, ideia de mula. É, tem também aquela situação que você vai falar com sua crush e você não consegue pensar em nada. Oi, batata é bom, né? Eu me lembro também de outra história constrangedora. Foi quando eu tive que fazer uma consulta pra ver se eu não tinha quebrado o pulso. E naquele dia, eu tava usando aparelho fazia pouco tempo. Tive que usar 2 vezes essa porcaria e o Pedro não, sortudo do caramba. E pra se acostumar a falar com o aparelho é meio complicado. E o médico perguntou por que eu tava falando de um jeito estranho. Você já fez algum procedimento na boca? Mano, na hora eu congelei, foi até difícil de continuar a consulta. Mas pelo menos, no final das contas, não é tão ruim assim, porque eu sempre levo minha mãe junto. Aí ela fala tudo pro médico. A sua mãe vai saber o que falar, mesmo ela não tendo passado por aquilo. É incrível. Então você nem precisa se preocupar com isso. Como se não já bastasse essas situações peculiares de constrangimento. Eu inclusive já passei várias vezes vergonha na hora de cumprimentar alguém, seguido do famoso silêncio bem constrangedor. E na hora você pensa, será que eu cumprimento ou não? Ih, será que eu dou oi ou não? Será que ele vai ver? Daí, beleza, cara? Que comece a zoeira. Ih, ficou no vácuo, Pedrão. Que vácuo tomou outra. Que vácuo lindo, mano. Ficou no vácuo. Cara, eu odeio quando isso acontece. Às vezes prefiro ignorar a situação pra não passar vergonha, dando aquela desculpa que tava usando óculos, de não enxergar direito de longe. E essa é uma win pra quem usa óculos como a gente. Então, galera, sempre vai ter aquele momento que você vai passar aquela vergonhinha. Mas isso faz parte, né, André? Altas vezes com a gente aconteceu. Sim, mano, e na hora a gente pensa que a maioria tá olhando e que eles vão perceber que você tá passando vergonha, mas na realidade quase ninguém percebe e a maioria tá preocupada com eles mesmos.